Oi, minhas gatas, como estão vocês? Bom, vamos dar sequência à nossa série de como não pecar na make. Hoje é o capítulo de delineador. Vamos aprender a delinear os olhos. Muitas meninas têm dificuldade em delinear os olhos. E por muito tempo eu fui uma delas. Porque toda vez que eu tentava usar aquele delineador líquido, eu não conseguia. Eu fazia o traço todo torto, saía, ou então eu manchava tudo. Por quê? Pra você usar o delineador líquido, com aquele pincelzinho que já vem nele, você tem que ter a mão muito firme pra isso. Por quê? Porque ele é muito fino. Tá pegando aqui pra vocês verem? Vou pegar um da Vult aqui. Ó. Esse pincel, ele é muito fininho. E para você usar um pincel desses nos seus olhos, você tem que ter a mão muito firme. Eu, por exemplo, que tenho a mão muito tremida, eu não tenho aquele traço certinho, isso aqui é um bicho de 7 cabeças enorme pra mim. Vocês podem ver que, inclusive, até quando não é nos olhos, ó, o meu traço ele não sai muito retinho, tá vendo? Ele sai torto, porque minha mão treme, normalmente. Isso é de mim, não tem como. E tem muita menina que é assim também e que não consegue. Isso também serve tanto para os delineadores líquidos quanto para aquelas canetinhas, tá? Por causa do pincel que vocês não conseguem colocar. E eu ganhei muitos delineadores líquidos desse. Por quê? Porque eu sempre fui louca por maquiagem. Na verdade, eu sempre fui considerada a perua da família. E todo mundo via que eu não usava delineador. Então, todo ano, quando chegava o meu aniversário, eu ganhava um delineador desse. Porque o pessoal achava que eu não tinha, por isso que eu não usava. Pois bem, eu tenho uma coleção enorme disso aqui, só das pessoas que me deram. E não era porque eu não tinha, que eu não usava. É porque eu realmente não conseguia usar. E chegou uma hora que eu desisti de usar isso aqui. Porque eu não conseguia usar. Não tinha como, não tinha o que me fazia fazer um traço fino com isso aqui. Até que um dia me veio na cabeça de testar o delineador em gel. Aí eu fui lá, comprei e falei, vamos ver se esse negócio presta. E não é que prestou? Por quê? Quando você vai usar o delineador em gel, você usa um tipo de pincel. Você tem dois tipos de pincéis. Esse aqui é o pincel de delineador. Eu já falei com vocês sobre delineador. Esse aqui é o pincel certinho para delineador, é o fininho. Esse aqui é muito parecido com os pincéis desse aqui, que ele é bem fininho. Mas você tem o pincel chanfrado. Esse é o maior segredo para quem tem dificuldade de passar delineador. É você usar um pincel chanfrado. Lembra que quando eu mostrei pra vocês sobre no tutorial de pincéis, eu mostrei pra vocês que o meu pincel, ele tava bem sujinho, bem cheio de delineador? Pois é. O pincel chanfrado, quando você vai passar nos seus olhos, ele não pode ser grande demais. Deixa eu achar aqui o outro pincel pra mostrar pra vocês. Por quê? Ó, esse aqui da Boticário, por exemplo, ele é muito grande, tá vendo? Quando a gente vai passar nos olhos, a gente não consegue fazer as voltinhas certinhas. Ele acaba deixando o traço muito grande. Por isso que o seu delineador não pode ser, ou o seu pincel não pode ser muito grosso, que nem esse da Boticário. Ele tem que ser menorzinho. Esse aqui é a maior dica que eu dou pra vocês. É um pincel chanfrado menor, certo? Segunda dica, ele não pode ser tão grosso ou tão duro, como ele não pode ser muito maleável, muito mole. Por quê? Eu já comprei um pincel chanfrado que era bem durinho. E na hora que você vai passar nos olhos, ele arranha seus olhos. Isso não é nem um pouco legal. E o único lugar que eu consegui enfiar ele foi no lixo, porque eu não conseguia usar ele de jeito nenhum, certo? Se ele for muito molinho, quando você for passar, ele não vai te dar um traço tão preciso e você vai ter mais chance de borrar, de fazer a linha tremida. Então, ele tem que ser durinho, mas não tanto.
Por isso que quando eu uso o meu delineador, eu não limpo o meu pincel. Por quê? Porque o produto que estava aqui, ele vai ressecar no pincel e vai deixar o pincel bem durinho, ó. Tá vendo? Fica bem durinho mesmo. Isso aqui é o estado perfeito pro seu pincel chanfrado para você passar delineador. É claro que você não pode deixar isso aqui eternamente. Por quê? Porque o seu pincel vai acumular fungos, vai acumular bactérias e isso vai fazer mal para a sua saúde, certo? Então, não sejam porquinhas, tá? E não deixem isso aqui, porque isso aqui vai prejudicar a sua saúde, sim. Ou seja, deixa o produto no pincel, no máximo, estourando uma semana. Tenta, por exemplo, pegar todo final de semana e dar uma levadinha no pincel, certo? Porque assim a gente vai manter a nossa saúde, manter o pincel limpinho e vai dar tudo certo com o nosso delineador. A gente não tem nenhuma empresa que fabrique delineador em gel aqui no Brasil. Então quem quer investir num delineador em gel tem que comprar uma gringa. A gente fica na mão das gringas. Duas marcas que eu recomendo muito pra vocês são as seguintes: da Costal e da MAC, tá? Quem tá começando agora, quem ainda quer descobrir se essa é a praia do delineador em gel e tudo, eu recomendo da Costal, por ele ser bem baratinho, tá? Ele é bem baratinho e é bom. Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem. Ele é bom, sim, tá? Só que o da MAC é 1000 vezes melhor. Não tem comparação. O Black Track da MAC, certo? Isso aqui é bem mais caro que o da Costal, isso sem dúvida. Mas a consistência dele, a durabilidade dele é muito maior. A diferença também desses delineadores em géis para os líquidos é essa também, é a pigmentação e a durabilidade dele. Ele dura muito mais na sua make do que o líquido. Então é isso, eu recomendo da MAC, mas quem não quer investir agora nisso, quem quer experimentar primeiro, eu recomendo a Costal, que também é bom. Quem quiser passar o delineador, mas eu não quero comprar um em gel, pode testar também se o seu pincelzinho entra na embalagem do seu delineador líquido. Se o seu pincel entrar, você pode usar o líquido com o próprio pincel, tá? Isso também é legal. O meu não entra, tá? Da minha embalagem aqui não entra. Mas se o seu entra, você também pode fazer isso. Usar esse aqui com o pincel. Se você for usar um líquido com o pincel, depois de você passar, aplica um pouquinho de sombra preta em cima do seu delineador, para ele ficar mais escuro, mais pigmentado. E para durar mais tempo também, já que isso aqui não dura tanto quanto em gel, certo?